Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo para que Ele nos ilumine, Ele nos dê perseverança, Ele nos dê a fortaleza para estes próximos assuntos que nós vamos tratar aqui. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nosso ponto de partida de hoje é uma advertência. Nós estamos no nosso 23º vídeo do itinerário querigmático. Este é o nosso 7º encontro. Até aqui, os nossos assuntos foram como que a pavimentação, colocar os fundamentos de uma casa que nós queremos construir, uma vida que nós queremos conduzir. Até este momento, nós tivemos palavras belíssimas de Deus para nós, começando com o primeiro encontro, em que eu apresentei para vocês a importância de fazer a nossa vida ser enraizada na palavra de Deus. Apreciar os acontecimentos, as pessoas que passam, a nossa história, à luz da palavra de Deus, da Bíblia, da revelação escrita de Deus para nós. Mas também falávamos sobre a importância de colocarmos na nossa mente, na nossa inteligência, na nossa memória afetiva, a palavra da Igreja, os santos padres, a tradição, o magistério. Como é importante nós estarmos atrelados à autoridade da Igreja. Jesus falou isso e eu já comentei com vocês também. Falou para os seus apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então nós temos na mão uma mina inexaurível de riqueza insondável, que são os documentos da Igreja. E o que eles são para nós? Nada mais do que a ampliação da palavra de Deus, nada mais do que a luz que a comunidade eclesial, através dos seus santos, através da vida consagrada, através do magistério da Igreja, é aquela luz que ilumina os fatos do hoje nosso, do mundo de hoje, da problemática de hoje. Mas não só problemática e sofrimento e provação, mas das maravilhas de Deus que também acontecem. Só que depois anunciei para vocês o amor de Deus, como é que funciona esse amor de Deus por nós. E olha que estamos fora do céu, nós estamos como peregrinos aqui na terra. Então nós não conseguimos ter aquela lucidez de fé para perceber na sua amplitude maior, infinita, o quanto somos o objeto do querer, da bondade, da misericórdia de Deus. Mas aí, depois de falar bastante sobre o amor de Deus, nós entramos numa zona de turbulência. Por quê? Porque de repente a gente olha para o mundo em que estamos vivendo
olhamos para toda a história da humanidade e vemos que o mundo saiu muito fora do projeto inicial de Deus. Lá no livro do Gênesis, como eu já comentei com vocês, cada obra que saía da explosão do coração misericordioso e belíssimo de Deus, ele mesmo contemplava a obra que ele havia criado e dizia: isto é muito bom, isto é bom, e viu que era bom. E depois que completou a obra da criação, e Deus viu que tudo era muito bom. E tudo muito bom, e caprichado, e bonito, como se fosse um quarto, o mundo criado, como se fosse aquele quarto que o casal prepara para o seu primeiro filho. Como é caprichado. E aí faltava o filho. E Deus criou o primeiro casal, a sua imagem e semelhança. Aí então ficou tudo ótimo e completo, e Deus repousou. E por que tudo agora, se a gente olha para os acontecimentos ao nosso redor, não precisa ir longe, mas se formos longe também em outras partes do mundo, como é que está o nosso mundo? Será que Deus continua olhando para esse mundo e continua dizendo: está tudo muito bom? Certamente não. Por isso estamos entrando, como eu disse, numa zona de turbulência. Isto é, vão ser agora, a partir de agora, uma série de vídeos que vão lançar luzes através da palavra de Deus, através da palavra da igreja, sobre o caos, sobre esta confusão na qual nós vivemos, nos acontecimentos, mas que tem origem no ser humano, tem origem num fato, um fato concreto, histórico, não é conto da carochinha. Meu ponto de partida para hoje será o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, partindo do versículo 29. Sempre que você for me acompanhar aqui nos vídeos, gostaria muito que você tivesse em mãos a Bíblia e, se possível, o nosso catecismo, porque hoje eu vou explorar um pouquinho o catecismo, já que, se você está me pegando agora, né, aqui pela primeira vez, volte lá nos 8 primeiros vídeos. 4 vão falar da Bíblia e 4 vão falar da palavra da igreja, que vai ser também o fundamento para nós. Então, a partir de Mateus 7, 24, Jesus está encerrando, né, o seu sermão da montanha. E ele diz assim: quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato, equilibrado, inteligente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa e ela desabou. E grande foi sua ruína. Quando ele terminou estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esta é uma palavra, toda palavra de Deus é preciosa, mas para este momento, esta palavra é de uma oportunidade única. Vejam bem, meus queridos, quando nós queremos comprar imóveis,
Por exemplo, uma casa, um apartamento, um prédio, uma garagem. Quando nós queremos comprar uma construção ou construir uma casa, nós não podemos ficar focalizando a nossa atenção apenas na aparência, apenas na decoração, apenas na beleza estética, arquitetônica da obra. Na força da propaganda, por exemplo, nós precisamos ir aos fundamentos. Está tudo muito bonito, mas e os fundamentos? E o que está lá dentro da terra? De que material foi feita esta construção? Né? Qual a competência, a idoneidade dos operários que trabalharam? Da firma que assumiu o projeto e tocou a obra para frente. Você tem que ir mais fundo nas coisas. Isso é construir sobre rocha. Construir sobre fundamentos sólidos. Senão você vai levar na cabeça. Você vai se arrepender, você vai comprar um elefante branco. Na nossa vida espiritual, na construção da nossa vida humana, que não dispensa o lado espiritual, nós precisamos também tomar cuidado para não ficarmos preocupados com os acessórios da nossa vida, com os penduricalhos da nossa vida, com as coisas que nós não vamos levar daqui, com a aparência das coisas, com a grandiosidade daquilo que aparece. Parece, mas talvez não seja tão daquele jeito. Nós não podemos querer construir uma vida de felicidade que pode começar neste mundo, sim, se tivermos fundamentação em Deus e, para nós católicos, na igreja. Na igreja que eu digo, aquela igreja que tem um corpo de doutrina, de fé, doutrina moral, da vida moral, doutrina da vida social. Nós fazemos parte de um corpo social, um corpo eclesial, o corpo de Cristo. E por isso nós precisamos andar alinhados com Jesus Cristo. Aí sim, não vamos passar por sofrimentos? Vamos. Será que Deus vai evitar para nós a aprovação? Não. Será que nós não vamos ter cruzes? Vamos ter cruzes. Então qual é a vantagem? A vantagem é que você vai ver todas essas coisas que para alguns é uma dificuldade tremenda, são dificuldades tremendas. Para quem tem uma vida de fé, a graça de Deus não falha. A graça de Deus não falta. Você vai conseguir absorver essas vicissitudes, né? Essas provações, absorver, assimilar, vivenciar, carregar com a força que o Espírito Santo lhe dá. Pode acreditar nisso. E mais, você vai ver as coisas com os olhos de Deus, porque tudo colabora para o nosso bem. Deus é capaz de tirar de tudo um bem maior. Então, nós precisamos responder a uma pergunta. Aonde eu quero construir a minha família, por exemplo? Aonde é que eu quero fundamentar bases mais sólidas a minha vida pessoal, a minha vida profissional? Olha, gente, é na rocha ou é na areia? Porque a nossa fé é fundamentada em Jesus Cristo e na sua palavra, explicitada, ampliada pela tradição, pelos padres da igreja, pelo magistério da igreja, isso é construir sobre a rocha. Mas, muitas vezes, algumas vezes, nós podemos escolher construir sobre a areia. Ah, é mais fácil.
Olha, não dá tanto trabalho, não precisa furar tanto, vai mais rápido. É a vida de facilidades que nós procuramos. Isso é construir sobre a areia. Nada vai para frente. Pode levantar uma casa bonita, mas os ventos, as chuvas, os tsunamis da vida vão cair sobre ela sim. Só que vai haver uma diferença entre a casa que está construída sobre a rocha e a casa que está construída sobre a areia. Uma se mantém em pé e a outra desaba. Quem falou isso para nós foi apreciadíssimo pelo seu povo que o escutava e chegou até nós e que continuamos escutando e continuamos reconhecendo que Jesus fala com uma autoridade como nenhuma outra. Então agora eu quero me valer de alguns pontos do catecismo da nossa igreja. Eu vou tirar a Bíblia daqui, pôr para cá, e vou tomar 3 pontinhos do nosso catecismo. É esse calhamaço aqui que eu já mostrei para vocês. Mas é de uma preciosidade fabulosa. Principalmente quando você não é apenas estudar o catecismo, a doutrina da igreja. É você também rezar, se inspirar no que a igreja tem para nos dizer. Em primeiro lugar, esse catecismo foi fruto de um pedido muito grande dos bispos reunidos num sínodo com o nosso Santo Padre João Paulo II, que pediram a ele que editasse um novo catecismo, atualizasse o antigo catecismo que nós usávamos. Esse é um dos grandes frutos do Concílio Vaticano II. Então, eu vou comentar com vocês 3 pontinhos sobre o assunto que nós estamos tratando aqui, que até esqueci de falar para vocês como é que começa essa zona de turbulência. Com uma pergunta. O drama da humanidade. Por que existe o mal? Ao longo desses próximos vídeos, nós vamos jogar as respostas com a palavra de Deus, entre a palavra de Deus e a da igreja. E vocês vão ver que concordância maravilhosa. O catecismo nosso, no ponto 309, diz assim, e são perguntas muito humanas, que nós nos fazemos. Quem puder adquirir o nosso itinerário querigmático, o nosso livrinho que está seguindo esses vídeos, vocês vão ver quantas perguntinhas eu coloco ali que nós nos fazemos, especialmente depois de termos escutado o que nós escutamos sobre o amor eterno de Deus por nós, o amor imutável, inabalável que Deus tem por nós, um amor que não é indiferente, e como que ele fica assim, parece que sem fazer nada, sem tomar providência a respeito do mal que existe no mundo. Assim diz a igreja. Olhem que sabedoria. Se Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado, organizado e bom, lembra da palavra? E Deus viu que tudo era muito bom. Se Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para esta pergunta, diz a igreja, tão premente, tão angustiante, tão dura, quanto inevitável, porque nós somos seres inteligentes, tão dolorosa quanto misteriosa, o mal é um mistério, não há uma resposta rápida para esta pergunta. Por que o mal existe? Diz a igreja, não temos uma resposta rápida.
Porque dar uma resposta qualquer só para responder aquele questionamento, isso é construir sobre a areia, um raciocínio sobre a areia. É preciso ir fundo sobre a rocha. Se não pode ser uma resposta rápida, por quê? Porque é o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. Eu não vou ler para vocês todo o conjunto da obra, né? Todo o conjunto da obra da fé cristã. Depois, aos poucos, a gente vai chegar lá. Mas é o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. Por isso, não é uma resposta tão simples. É uma resposta sólida, profunda, na rocha. E termina esse parágrafo 309 com uma frase maravilhosa. Não existe nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Isto é, para toda questão do mal, a igreja tem o que falar. A igreja tem o que ensinar. A igreja tem uma mensagem cristã, isto é, aquela que saiu do coração de Jesus. Mais um pontinho, nós vamos para o número 164. Também eu vou pegar apenas uma parte desse ponto, 164, que diz assim: de que fé nós estamos falando? De uma fé que muitas vezes será vivida na obscuridade. É aquele momento em que o nosso avião, estamos numa zona de turbulência, entra numa nuvem negra, escura, perigosa. É aquele momento em que o comandante dá aquele aviso que apertem os cintos, agora nem podemos mais tirar o cinto, né? Apertem os cintos, fechem as mesinhas, para com o serviço de bordo, porque estamos entrando numa zona de turbulência. A nossa fé também, ela é purificada nesses momentos em que as nossas respostas custam a chegar ao nosso coração. A resposta custa chegar no nosso coração. Então, olhem como é humana esta palavra, como é para nós. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos, muitas vezes, parece estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. Foi toda a fundamentação do início deste vídeo. A fé, o mundo em que nós vivemos, parece estar muito longe daquele mundo que Deus criou, quis como seu projeto. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte, parecem contradizer a boa nova, o Evangelho, a palavra de Deus, a bondade de Deus, parece negar até a existência de Deus. Todas essas experiências de mal e de sofrimento podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Ah, quer saber de uma coisa? Está muito difícil, a palavra de Deus não funciona, a igreja está falando, está pregando no deserto, nem ela mesma dá conta dela, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou cair fora. Desculpem. Eu vou pular fora desse negócio da fé, não funciona não. Não vou ter resposta. E vai sair da rocha para cair na areia. E finalmente o último pontinho nosso é o 385. Também não vou ler tudo, vou ler a primeira parte.
Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa, nem Nossa Senhora escapou, nem Jesus Cristo escapou, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza e, sobretudo, os males ligados à questão do mal moral. E, de novo, a pergunta: de onde vem o mal? Agora, vejam a experiência de Santo Agostinho, que lindo. Santo Agostinho conta para nós. Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída. E sua própria busca de Agostinho, sofrida, não encontrará saída a não ser quando ele se converteu ao Deus vivo. Procurou em tudo quanto era a escola filosófica do seu tempo. Santo Agostinho era muito inteligente. Buscava respostas espirituais em conceitos filosóficos. Nós estamos em outra esfera. Nós estamos na esfera da fé. E a fé, gente, vem para alargar os nossos horizontes filosóficos, científicos, de tudo quanto é jeito, a nossa visão de mundo. A fé está aqui em cima, coitado dos nossos jovens que estão nas faculdades, né? Onde a pregação é frontalmente contra tudo que é fé. Eu só acredito no que a ciência diz. Pobres fundamentos em areia. Porque a ciência, hoje, o que ela afirma ser uma verdade, amanhã, ela mesma vai dizer, não era bem aquilo. É outra coisa. A fé, a nossa fé, o conceito de fé, os valores da nossa fé não mudam. O que é que muda? Muda a maneira de nós explicarmos a fé. Eu estou falando com pessoas do século, como pessoa e com pessoas do século XXI. Eu não estou falando para século XV, XVI, XVII. Lá atrás a linguagem era uma. A linguagem bíblica era do tempo bíblico, do tempo em que viveu quem escreveu. Quem é que atualiza para mim hoje? É a igreja. Eu preciso aprender com a minha igreja, para que a minha casa se construa sobre rocha. As provações virão, mas se eu estiver fundamentada, a minha casa, a minha vida vai sofrer, pode até ficar abalada, mas não vai desmoronar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.